Ver se começou. Vamos lá, galera. Então, eu vou falar de um pouquinho de economia para vocês hoje, né? Aí, dentro desse contexto aí da parte de blockchain, mais para a gente entender como é que funcionam os mecanismos aí econômicos, né? E como é que a gente, como programador, está inserido nisso, né? Então, eu vou passar assim rapidamente, né? O objetivo não é aprofundar muito, mas pelo menos dar uma noção inicial para vocês. É claro que alguns conceitos aqui vocês já vão ter um conhecimento básico, né? Vocês vivem numa sociedade aí onde você basicamente não pode ignorar a existência de uma economia, mas, assim, é só uma introdução, né? Para a gente poder se localizar. Tá, então, a visão geral, né? Noções básicas de economia, a gente vai falar um pouquinho de teoria dos jogos, tá? E tem algumas partes que eu não vou abordar, que já é um pouquinho mais avançado e a gente não precisa disso aqui no curso. Tá? Essa parte de determinação de preço e tomada de decisão coletiva, eu não vou abordar, tá? Mas tem um material lá, quem quiser, do Polkadot Blockchain Academy, para vocês darem uma olhada. Então, só para a gente entrar aí dentro do contexto, né? Quando a gente vai falar da parte de blockchain, a nossa aula anterior foi da parte de criptografia, né? Então, é uma parte mais técnica, né? Mas que é o contexto onde a gente está inserido. Então, a criptografia ela vai fornecer aí garantias sobre condutas de máquinas, tá? Ou seja, coisas que você não pode fazer, revelar informações, ou então como você garante a confiança, né? Entre as transações que estão acontecendo dentro da sua rede. É uma coisa objetiva por natureza, tá? A gente está dentro de um contexto determinístico, né? E aí é a nossa caixa de ferramenta aí para a gente transacionar no mundo digital. Tá? Quando a gente fala de economia, a gente está falando basicamente de pessoas. Tá? É como é que as pessoas se comportam em determinadas situações. Então, a gente tem uma característica subjetiva, tá? Impulsionada por preferências individuais, e é uma caixa de ferramentas para a gente entender aí as ações humanas. Por que a gente estuda isso, né? Ajudar a tomar decisões, né, na nossa vida diária e profissional. A gente entender os modelos, né, e a razão como as pessoas tomam as decisões. E entender um pouquinho melhor esses protocolos criptoeconômicos, né? Não sei se vocês já viram, né? Aí a gente coloca lá que tem tokens sendo vendidos, né? E aí tem todos aqueles movimentos de compra, de venda, que sobe e desce de uma forma bem acelerada, né? Isso tudo é um contexto econômico que as pessoas estão inseridas, né? Então, aquilo ali são pessoas transacionando, tá? E que fazem aquele preço subir e descer. Aí, como essas pessoas tomam essas decisões, é o que faz aqueles preços subirem ou descerem. E a gente vai entender um pouquinho melhor também dentro do contexto de Web3 e blockchain também. Aí vamos lá, conceitos básicos, né? Primeiro conceito, né? Incentivo. Tá? O que motiva os outros a fazerem alguma coisa, né? Você dá um incentivo. Aí eu, como professor aqui, eu dou um incentivo para vocês, assim, quando eu falo que alguma coisa vale nota, eu dou um incentivo para vocês fazerem, né? Quando eu falo que não vale nota, que é opcional, você não é incentivado, consequentemente, você acaba não fazendo, né? Então, assim, dentro desse contexto aqui de universidade, a gente tem esse mecanismo de incentivo que chama nota, certo? Dentro do contexto econômico, a gente tem outros tipos de incentivos, né? A gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso aqui à frente, né? Outro conceito interessante, né? Demanda e oferta. A gente tem um equilíbrio de mercado, influências e elasticidade em relação a isso, né? Demanda e oferta, acredito que vocês já conheçam, né? Então, assim, é o princípio básico aí de qualquer troca econômica, né? A gente ter o mercado se regulando pela quantidade de demanda e quantidade de oferta que você tem. Tá? Teoricamente, se você tiver alguma coisa que tem pouca oferta e muita demanda, você tem um preço maior, tá, das coisas. Se você tiver alguma coisa que tem muita oferta e pouca demanda, você tem um preço menor. Tá? Então, essa é a lógica básica, né? Mas
dentro disso existem outras coisas também, né? Tem algumas coisas relacionadas a como é que o mercado está organizado, né? Então, a gente tem monopólio, oligopólio e concorrência perfeita, vou falar um pouquinho disso, mas acredito que vocês já saibam, assim, por alto, o que é um monopólio, né? Onde você tem só um player, né? Você tem lá um concessionário de energia elétrica, tá? De quem que você pode comprar energia elétrica. Hoje em dia não é bem assim, né? Mas vamos falar de fornecimento de água, por exemplo. De quem que você pode comprar água hoje em dia? Você só tem uma empresa, né? Então, é um monopólio, né? Dependendo de onde você está, você vai ter que comprar água encanada, né? Ou então você pode furar um poço artesiano, mas aí é outra história, você furar um poço artesiano. Existe o oligopólio, onde você tem mais de uma empresa, né? Mas existe uma concentração, e concorrência perfeita, onde você tem muitas empresas e tem uma baixa barreira de entrada, então você tem uma concorrência maior. Tá? Mas a gente vai entrar em detalhes sobre isso. Economia de especialização, vantagem comparativa, custo de oportunidade, ganho de comércio. A gente vai falar um pouquinho de cada para a gente poder entender melhor isso, né? E o tempo como recurso final, né? Interação entre tempo e valor. A gente tem o tempo é um recurso que é distribuído igualmente entre todos, né? Então isso é um conceito importante aí dentro da parte de economia e parece que é basicamente o único, né? O único recurso que é distribuído igualmente entre todos. Além de viéses comportamentais, que apesar da gente ter teorias, né, para tentar modelar esses comportamentos, muitas vezes o que a gente projeta na teoria não se realiza na prática. Fala assim, bem, teoricamente, uma pessoa racional, se ela tem dois produtos que são iguais, ou teoricamente iguais, e um tem um preço maior, o outro tem um preço menor, ela deveria escolher o preço menor. Mas nem sempre é assim. Às vezes a pessoa quer aquele ali, ponto final. Então, assim, comportamento humano. Tá? A gente tenta prever de alguma forma, mas nem sempre é o que a gente imagina. Bem, parte de discussão e workshop, a gente não vai ter tempo de fazer workshop aqui, mas a gente pode discutir se tiver alguma outra questão relacionada. Então, ó, vamos lá, comportamento humano, né? Rapidinho, incentivo, né? Aí é um coach aí do Steven Levitt, né? Incentivo é uma bala, uma chave, né? Um objeto muitas vezes minúsculo, com um poder surpreendente de mudar uma situação. Então, por que a gente está falando isso, né? Às vezes o incentivo é pouco, mas é suficiente para fazer as pessoas agirem. Tá? Eu dou um exemplo em sala de aula aqui, que é o seguinte: se eu der um exercício que não vale nada, qual é a chance de vocês fazerem o exercício? Né? Se eu der um exercício que vale, sei lá, meio ponto, o incentivo é pequeno, mas eu já, às vezes, tenho uma chance muito maior das pessoas fazerem do que se eu não der incentivo nenhum. Tá? Então, essa que é a lógica aí por trás do incentivo, né? E se você olhar para a economia, é a mesma coisa. Às vezes, tu muda meio ponto percentual na taxa de juros da economia, você já está movimentando a economia mais. Tá? Então, o que é um incentivo? Né? Uma forma de motivar os indivíduos ou grupos a realizar determinadas ações. Então, historicamente, né, esses incentivos eles são concebidos para influenciar o comportamento humano, tanto em nível macroeconômico quanto microeconômico. Então, mais comumente, as pessoas se referem ao dinheiro, que se enquadra na categoria de incentivos extrínsecos. Quando a gente fala de dinheiro, né, se a gente oferece lá alguma coisinha a mais, né, um valor a mais, ou então um desconto no preço, a gente tende a incentivar uma compra, né, ou uma tomada de decisão. Mas, lembrem aí que, como são decisões humanas, nem sempre o dinheiro é o fator preponderante, tá? Nem todos os incentivos são monetários, tá? Então, a gente pode ter outros tipos de incentivos. Então, vamos lá, diferentes tipos de incentivos econômicos, né? Então, no ambiente de trabalho, os trabalhadores são frequentemente motivados por várias formas de incentivos econômicos. Taxa fixa, né? Então, pensa o seguinte,
arrumou um emprego, né? Espera-se, né, que você receba um salário, né, pelo seu trabalho, né? Acho que o normal é isso. Então você tem lá um salário que é um incentivo. Tá? Se ele for um salário baixo, talvez não seja um incentivo tão grande, mas se for um salário maior, né? Repara que salário é uma coisa relativa, né, no mercado, né? Você não pode falar do salário uma coisa isolada, é relativo em contexto que você está inserido, tá? Então, mas esse salário é uma coisa fixa, independente do desempenho, tá? Você fez o seu trabalho, você recebe X. Isso é um incentivo. Você pode ter um incentivo por peça, né? Ou, por exemplo, por produção, né? Isso é muito comum para, por exemplo, quem trabalha com venda, né? O cara trabalha com venda, então quando ele faz uma venda, ele recebe um percentual, por exemplo. Ou então para empresas que fazem produção fabril, né? E existe também bônus, né? O cara fala assim, então no final do ano você vai ganhar um percentual do seu salário, né? Vai ganhar, sei lá, um salário, 2 salários, 3 salários, dependendo do teu desempenho durante o ano. Tá? Isso é um outro tipo de incentivo também. E existem incentivos relativos, né? Em relação ao desempenho, em relação aos outros, né? Tem empresas lá que fazem promoção, né? Ou progressão de cargo, ou então bônus que a pessoa vai ganhar, uma avaliação coletiva em relação ao desempenho das pessoas e em relação às outras que trabalham ali. Tá? Então, isso é só para a gente ter exemplo, tá, gente? Como é que o que a gente assume como premissa, né? Quando a gente vai falar de economia, né? Elas assumem que existe racionalidade, tá? Nos agentes, né? Os intervenientes que estão ali atuando, né? Então, eles são principalmente motivados por ganhos monetários, tá? Então, não importa, assim, que o tipo de incentivo, existe uma racionalidade em termos de você ganhar mais, você vai fazer alguma coisa naquele sentido, tá? E se você ganhar menos, você vai fazer talvez em outro sentido. Outra premissa, que as pessoas agem em interesse próprio, tá? Não existe altruísmo na economia. Cada agente está olhando para o seu próprio umbigo, tá? A maior parte das vezes é assim, mas nem a gente não dá para garantir que sempre é. Essa é uma premissa interessante também. Você tem recursos cognitivos ilimitados, ou seja, tudo bem? Boa tarde. Que você sempre consegue tomar a melhor decisão. Tá? Que as pessoas entendem as teorias que estão por trás daquilo e conseguem tomar decisões informadas sobre o que está acontecendo ali. Que também nem sempre é verdade. Tá? Então, se você tiver essas premissas, você traduz tudo em termos monetários, que é a teoria básica aí da economia. Você vai ter lá uma racionalidade em cima do interesse próprio e também das melhores decisões que você pode tomar. Geralmente, incentivos funcionam bem, né? Então, por exemplo, a gente é sujeito a incentivos o tempo todo, taxa de juros da economia, por exemplo. Isso faz com que você pegar dinheiro emprestado, né, fique mais caro ou mais barato, tá? Uma vez que os bancos eles seguem a taxa de juros da economia. Então, quando a taxa de juros está alta, você tem um custo alto para pegar dinheiro emprestado. Quando a taxa de juros está baixa, você tem um custo menor. Então, quando você tem uma taxa de juros baixa, você movimenta mais a economia, porque fica mais fácil da pessoa pegar um empréstimo ou um financiamento. O cara quer comprar uma casa própria. Tá? Quando o juros está baixo, o cara consegue fazer isso de uma forma mais barata. Né? Ele vai pagar menos juros. Quando o juros está alto, fica mais caro. Então, a economia fica mais travada. Então, os governos usam a taxa de juros para ou acelerar a economia ou tentar parar a economia. Aí você vai perguntar por que motivo que o governo ia querer parar a economia, né? Tentar desacelerar a economia. Normalmente para controlar a inflação. Tá? Então, esse é um mecanismo de incentivo importante que a gente está sujeito a ele o tempo inteiro. Tá? Beleza, taxa, o que eu falei, né? Taxa mais baixa incentiva empréstimo e investimento.
Taxa mais alta desacelera a inflação e estabiliza a economia. Cuidado, né? Os incentivos podem sair pela culatra. Muitas vezes a gente pensa uma coisa e acontece outra. Tá? Então tem uns exemplos aqui, né? Aí, na Índia, durante o domínio britânico, o governo britânico estava preocupado com um grande número de cobras venenosas. Eles ofereceram uma recompensa por cada cobra morta. O que aconteceu? As pessoas começaram a criar cobras em casa para vender. Tá? Virou fonte de renda. Tá? Aí o governo foi lá e fez o quê? Então, beleza. Então, vamos parar. Interrompeu o programa. E aí, o que os criadores de cobra fizeram? Então, solta as cobras. O que aconteceu? Agora a gente tem mais cobra do que tinha antes. Ou seja, tem que tomar muito cuidado com esses incentivos, né? Mais para frente vai aparecer aí uma teoria em relação a isso, que é quando você incentiva números, né, e não o resultado global, as pessoas correm atrás do número. É a mesma coisa com o aluno. Se eu falar assim, nota, se eu deixar o cara ganhar nota por qualquer coisa, né, o aluno, o que ele faz? Ele vai lá, faz o mínimo necessário, ganha a nota e vai embora, aprovado da disciplina. Não é assim que vocês fazem? Então, assim, eu como professor, tenho que criar um mecanismo de incentivo para vocês que garanta que quando você recebe a nota, você tem o conhecimento suficiente para sair dessa matéria sabendo o que você tem que saber. Então, assim, é uma forma de você ligar uma coisa na outra. Se você fizer uma coisa muito ingênua em relação ao incentivo, acontece o que aconteceu aqui. Tá? Dá ruim, né? É justamente isso aí que a gente estava falando. Lei de Goddard. Quando uma medida se torna uma meta, ela deixa de ser uma boa medida. Tá? Então, assim, as coisas têm que vir, né? Tudo junto, né? Para a gente conseguir ter um bom resultado com incentivos, né? Outras questões, né? Aglomeração, né? Aí tem muita questão do comportamento humano também, né? Outro modelo de incentivo que não saiu muito certo. Tá? Em Haifa, né, em Israel, os pais muitas vezes tiravam os filhos da creche atrasado. O cara tem uma hora para pegar o filho lá, ele vai lá e chega atrasado. Tem que pegar 6 horas, o cara chega às 6h30. Aí beleza, né? Como é que a gente tenta corrigir isso, né? Isso causou algumas frustrações nos cuidadores de criança, né? Aqui a tradução tá errada, tá? Aqui não é ótimo, não. Aqui era fine, que eles resolveram cobrar multa. Tá? Vão cobrar multa se o pai atrasar. Tá? O cara chegou atrasado, vai pagar uma coisa a mais. Algumas creches implementaram, outras não. Aqui essa tradução desse slide está terrível, tá? Vou fazer aqui sem a tradução que fica melhor. Então, o que eles esperavam? Que tivesse pelo menos menos ou que o número reduzisse, né, de pais levando, porque a multa ia desincentivar. Só que o que aconteceu? Justamente o contrário. Tá? Começou a crescer. E o que acontece? Dependendo de como você colocar essa multa, né? Imagina que a multa seja um valor baixo. Você tinha uma coisa que era errada que agora virou institucionalizada. Você fala assim, beleza, eu não podia deixar meu filho na creche até mais tarde. Né? O cara tinha uma obrigação moral, né, de fazer isso. Aí agora você tem uma multa pequena, digamos assim. Agora eu não tenho mais uma obrigação moral. Eu vou lá e pago a multa. Entendeu? Tá tudo certo. Então, assim, beleza, então agora eu vou pagar e acabou. Deixa a criança lá, eu pago a multa e pronto. Então é mais ou menos isso que aconteceu, né? Então, assim, depende do incentivo, né? Talvez se a multa fosse uma coisa grande, né, uma coisa significativa, que fizesse diferença, as pessoas não iam fazer isso. Ou até, dependendo do dia, né? Você tem um dia que você não tem como, né? Você vai lá e, né, deixa. Aí o que acontece? Depois que o processo ficou institucionalizado, aí fala, não, então não está dando certo, vamos tirar a multa. Aí agora já virou regra. Os caras passaram já estou acostumado, agora eu vou atrasar mesmo. Com multa, sem multa não faz diferença. Bem, outro modelo de
incentivo que não deu certo, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Aí vamos lá, né? Incentivos intrínsecos, né? Além do ganho monetário, as pessoas elas têm motivações intrínsecas, né? Preferências sociais, né? Reciprocidade, né? Justiça, normas sociais, aversão à desigualdade, né? A pessoa tem o jeito dela de agir, né? Moral pessoal, crenças profundas e assim vai. E aí, quando a gente tem modelos econômicos, geralmente a gente não consegue ter, né, essas motivações sendo modeladas, né, levando a resultados inesperados em aplicações do mundo real. Então, assim, na hora de criar um modelo de incentivo, né, seria bom você conhecer o contexto, né, e ter assim um mínimo de noção, né, de como é que as pessoas agem, né. Testar, né, testar o modelo é importante, simular o modelo. Imagina, se eu trouxer um professor da Europa aqui para o Brasil e falar para ele dar uma disciplina para vocês, e ele acreditar que todo mundo vai fazer tudo igual eles fazem lá, aqui a coisa não vai dar certo. Tá? Então vamos lá. De humanos a agentes automatizados, né? Então, hoje em dia a gente tem muito sistemas que são autônomos, né? Então, assim, a gente não... Quando a gente está falando de modelos econômicos, se você estiver interagindo com uma pessoa, é uma coisa. Se você estiver interagindo com um robô, é outro. Tá? Então, assim, tomar um cuidado, né? Hoje em dia a gente tem muito bot. Tá? Quando a gente fala de, por exemplo, mecanismos de trading, que aqui a gente está dentro de um contexto de blockchain. Então, a gente tem muita questão de DeFi, investimentos em DeFi, compra e venda de ativos. E, assim, hoje em dia, via de regra, essas coisas elas são feitas, na maioria das vezes, por robôs. Tá? Então, assim, dentro do contexto de blockchain, os robôs, eles mandam. Tá? Você pode pensar que, tem pessoas ali transacionando, não tem, mas a maioria são robôs. Tá? Porque uma vez que o contexto é aberto, está tudo lá, né? Assim, você tem um mercado que não fecha nunca. É basicamente inviável uma pessoa ter uma vida saudável e ficar monitorando 100% do tempo dados econômicos. Então, os robôs servem para isso. Então, isso transfere o incentivo do contexto humano para o domínio de sistemas digitais, né, e processos automatizados. Tá? Conclusão, mesmo assim, a gente tem esses incentivos continuam sendo fundamentais, né, para a gente entender esses sistemas. E quanto mais a gente entende dos incentivos, melhor a gente consegue modelar os sistemas. Tá? E influenciar o comportamento deles. As motivações intrínsecas continuam sendo importantes, tá? Principalmente quando você não está lidando diretamente com robôs. Tá? Se você for ver o mercado de cripto, o cara falava, qual cripto você vai comprar? Então, o cara compra Dogecoin porque ele gosta lá do, sei lá, do Elon Musk. Basicamente assim. Tipo, qual o fundamento por trás do Dogecoin? Dogecoin, quem não sabe, é um meme coin. Né? Meme coin é um coin só de marketing. Ele não tem nenhum projeto por trás dele. Não tem nenhum embasamento, o valor daquele token, além do marketing que ele mesmo faz. Então, assim, o cara compra porque gosta. Gosta da cara do cachorrinho, gosta de quem está promovendo. É tipo isso. Isso é um incentivo. A motivação para alguém comprar um meme coin inicial é a motivação intrínseca da pessoa gostar daquilo. Senão, se você fosse falar para um robô lá de IA se ele compraria um meme coin, se ele tem alguma motivação intrínseca para ele comprar um meme coin, não tem nenhuma. Tá? Além de, ele pode ter uma motivação financeira de saber que as pessoas vão comprar aquilo porque é um negócio legal para pessoas e ele comprar junto para ter ganho financeiro na subida. Tá?
Mas, assim, se não existissem pessoas com motivações intrínsecas, a gente não teria motivação nenhuma para comprar um meme coin. Tá? E aí a gente tem um desafio de entender os modelos, entender como é que são os incentivos, as motivações intrínsecas para conseguir um resultado desejado, né, dentro de um modelo econômico, tá, que seja projetado. Aí vamos lá, né? Isso aí é só para falar um pouquinho de incentivos. Aí agora falar um pouquinho de demanda e oferta e pilares aí do equilíbrio de mercado, né? A gente tenta entender os mercados através desse modelo, né, de demanda e oferta. Isso aqui eu até hoje não entendi por que eles botaram esse GU aqui na frente, tá? Ele pode ser utilizado para estimar a quantidade de bens produzidos versus preços de mercado, né? Então, vamos lá. Lei básica aí da economia, né? Isso vale para qualquer comércio. Quando os preços aumentam, a quantidade de demanda de um bem geralmente diminui. Você vai lá no supermercado, você tinha lá algum produto que valia X, você comprava lá há uns anos atrás picanha por R$ 50 o quilo, hoje em dia você vai pagar R$ 90 o quilo, tá? E aí, é claro, você desestimula o consumo, tá? Geralmente a gente modela essa curva, né, de demanda e oferta através de uma coisa linear, né? Então, por exemplo, desse lado aqui, ó, eixo Y, a gente tem o preço, aqui ele está falando de ice cream, né, sorvete, né? Euros por, acho que é bola, né? E a demanda de sorvete, quanto que você vende, dependendo do preço, né? Então, conforme o preço sobe, você tem menos demanda. Se o preço descer, você tem mais demanda. Isso é uma curva teórica, tá? Assim, pode ser que cada mercado essa curva seja diferente, mas ela não precisa ser reta assim. Ela pode ser um pouco torta. Mas na teoria é assim que funciona. E aí você tem influências sobre a demanda, né? O preço. Tá? Dependendo do preço, a demanda se move sobre a curva, né? Você vai ter essa curva aqui, né? E aí o preço aqui, conforme você varia o preço, você varia a demanda, né? O tamanho da base de consumidores, você tem um limite, né? O tamanho da base é um limitante para a quantidade de venda que você pode fazer. Imagina que eu estou vendendo, vou vender bala, mas vou vender bala aqui nessa sala de aula. E aí, assim, não adianta, a partir de um certo ponto, não adianta eu diminuir preço, porque a demanda está atendida do mercado todo. Então, não aumenta a demanda, dependendo da quantidade, né, do tamanho do seu mercado de consumidor. Essa curva ela tem um limite. Tá? Não consegue estimular, né, a compra, né, além de um certo limite. Tá? Renda média disponível, né, da base dos consumidores, quanto que as pessoas conseguem realmente investir naquilo, preços de bens de substituição, né? Então, se você está falando de um bem X, né, eu falei aí de picanha. Hoje em dia o cara aumentou o preço da picanha, mas se o preço da, sei lá, coração de alcatra tiver barato, o cara vai lá e compra alcatra no lugar de picanha e faz churrasco com alcatra. Então, tem o bem de substituição que influencia também. Preferências predominantes na base de consumidores. Tem um cara lá que vai comprar picanha de qualquer jeito. Não quer saber se está custando R$ 100 o quilo, o cara vai comprar porque o cara tem dinheiro e quer aquilo lá. Ponto final. Oi? Argentina? Vai ser mais cara ainda. Expectativas predominantes nas bases, né, de consumidores, o que eles esperam em relação ao preço, né? O cara pode mexer um preço e ainda ser aceitável, ou então se o cara mexer um preço e falar, não, a partir daqui já não é mais aceitável. Tem a história aí da gasolina, né? Que teve a época que a gasolina bateu R$ 8, né? E começou a ter piquete, né? Que as pessoas falam, não é possível. Se a gasolina continuar aumentando, daqui a pouco ninguém consegue pagar. Tá?
Tá? Então, essa curva de oferta e demanda, né? Em teoria, é essa reta, e ela pode andar, tá? Você pode andar com essa curva para o lado ou para o outro, tá? Dependendo do preço, tá? Então, ou desses outros fatores também, tá? Não é só o preço, não. De todos esses fatores. Existe a lei da oferta, né? Que é se o preço de um bem aumenta, a quantidade ofertada também aumenta. Porque os fornecedores podem lucrar mais. Então, o cara que em teoria, o cara que está produzindo alguma coisa, ele aumenta o preço, e se ele continuar tendo o mesmo lucro, ele começa a produzir mais. Ou se ele tiver um lucro maior, ele começa a produzir mais. Tá? O cara estava vendendo a picanha lá a R$50 o quilo, ele aumentou para 90, e aí fala assim, bem, imagina que ele aumenta para 90, mas que ele começa a ganhar tanto quanto ou mais do que ele ganhava. O que ele faz? Vamos botar mais picanha para jogo. Tá? Por quê? Ele quer ganhar sempre mais. Né? Então tem um ponto aí, né, que teoricamente leva a um equilíbrio, né, de oferta, né, demanda e preço. Né? Então você tem essa curva, que é a curva aqui do preço e da demanda, e você tem uma outra curva aqui que vai te dizer que a quantidade de itens que você tem disponível, ela vai aumentando, né? E aí tende a se equilibrar em algum ponto aí. Tá? Isso que vai definir o que teoricamente definiria o preço de mercado de algum produto ou serviço que está sendo oferecido. Tá? Então, algumas perguntinhas, né? O que acontece quando o preço é maior do que o preço de equilíbrio? Imagina que você tem um preço que o mercado consegue aceitar. Se você tiver um preço que é maior que o preço de equilíbrio, o que vai acontecer? As pessoas, teoricamente, vão comprar menos. Certo? O que te traz de volta para o teu ponto de equilíbrio. Tá? Então, se as pessoas compram menos, você tem a tendência ao fornecedor lucrar menos, e aí, teoricamente, ele é incentivado a baixar o preço para ver se em algum ponto, com um preço menor, ele consegue lucrar mais pela quantidade de coisas que ele vende. Outras partes, né? E se a quantidade for menor que a quantidade de equilíbrio, né? Se eu tiver menos itens disponíveis do que o mercado quer consumir efetivamente, a tendência é o preço aumentar. Tá? E aí, quando o preço aumenta, a quantidade de itens disponíveis aumenta também. Então, assim, se eu quero vender bala aqui para vocês, aí todo mundo quer comprar bala e eu não tenho bala suficiente, na próxima aula eu trago mais bala. Ou então eu aumento o preço e ainda trago mais bala, que aí eu ganho mais. Tá? Então, quando você move, por que chega num ponto de equilíbrio? Né? Quando você move a oferta ou a demanda, as coisas tendem a se reorganizar para chegar nesse equilíbrio. Os incentivos, eles se reorganizam até você chegar no equilíbrio novamente. Por isso que você chega num preço de equilíbrio. Aí tem outros conceitos envolvidos, né? Existe um conceito que chama elasticidade. Mede quanto compradores e vendedores respondem a uma mudança na condição de mercado. Tá? Sensibilidade da quantidade demandada ou fornecida às mudanças de preço. Então, vamos lá. Você vendia lá gasolina a, sei lá, R$5. Aí, beleza. A Petrobras começou a... Tô precisando de dinheiro, né? Vamos aumentar a gasolina. R$6. Aí, pô, R$6. A gasolina é uma coisa essencial, gente. Assim, tu não consegue baixar a demanda, assim, de forma fácil. Né? Então, assim, o cara sabe que ele tem um monopólio, basicamente, de petróleo, que é a Petrobras. O cara que decide o preço junto com o governo. O governo, não vou dizer que estava bem intencionado, mas fala assim, vamos encher o cofre agora. Né? Subo o preço da gasolina. Vou subindo, vou subindo, vou subindo. A demanda não muda, eu continuo subindo. Até uma hora que a galera se revolta, né? E aí acontecem questões mais sérias.
Então, essa sensibilidade, né, quando a gente fala elasticidade, é o quanto que a gente consegue mexer nisso, né, sem ter grandes problemas. Então, no caso da gasolina, eu acho que foi, tipo, foi bem uns 100% de aumento. Que aí, 100% da elasticidade foi essa. 100% de aumento, as pessoas já começam a ficar realmente revoltadas. Tá? É. Uma parada muito absurda. Tá? Alta elasticidade, né? Pequenas variações de preço têm grande impacto na quantidade demandada ou na oferta, né? E a baixa elasticidade ou inelasticidade, as mudanças do preço não afetam a quantidade de demandada ou ofertada. Conclusões, né, sobre a dinâmica de demanda e da oferta, né? Modelos de dinâmica oferta influenciam os mercados e pode ser usado para estimar a quantidade ou preço de equilíbrio, né? Todas as outras coisas sendo iguais, a gente tem. Se a gente não tiver outros fatores, né, externos, a demanda diminui com o aumento do preço, né? A oferta aumenta com o aumento do preço. Existem diferentes fatores que influenciam a curva de oferta e demanda. Uma delas é a elasticidade, enquanto que os caras podem manejar o preço sem ter um grande problema na demanda. E alguns que deslocam aí o equilíbrio da curva, né? Ou movem as curvas inteiras. Por exemplo, né, tem fatores aí que influenciam bastante nesse tipo de curva, né? Que são as formas de organização de mercado, né? Então, por exemplo, monopólio, né? Ou por que o monopólio é ruim, né? A gente sabe, né, intrinsecamente, que se a gente não tiver competição, a gente não tem muito controle sobre o preço, né? Então, o caso lá da Petrobras, que a gente teve uma variação de preço muito grande, ele só acontece porque existe um monopólio de petróleo no Brasil. Quer dizer, hoje em dia eu acho que não tem mais monopólio não, mas a fatia de mercado da Petrobras é tão grande que é como se fosse. Não adianta, muita coisa. Então, normalmente a gente tem três formas de mercado, né? Ou, digamos, três formas mais gerais. Concorrência perfeita, que a gente tem muitas empresas e muitos consumidores. Então, se eu tiver muitas empresas e muitos consumidores, qual é o poder, né, de uma empresa conseguir manipular o preço de mercado? É bem baixo, né? Porque se eu troco, se eu tenho muita oferta, né, uma oferta assim muito diversa, né? A gente pega um produto que seja, sei lá, um commodity da vida, né? Você vai lá e compra arroz. Aí existem, sei lá, 30 marcas de arroz. Aí uma marca resolve aumentar o preço mais que as outras. O que as pessoas fazem? Passam a comprar da outra marca. Tá? Então o cara não tem muito poder, né? Para poder mexer no preço do mercado, né? Oligopólio, poucas empresas e muitos consumidores. Você tem a concentração em poucos fornecedores. Tá? Isso leva a um risco muito forte, né? Que esses fornecedores, se eles atuarem juntos, né? O que é proibido por lei, geralmente, o cara fizer um conluio ali e todos eles aumentarem os preços juntos, eles manipulam o preço de mercado e deixam os consumidores sem ter o que fazer. Tá? Por isso que é proibido por lei esse tipo de coisa. Tá? E o monopólio, você tem uma empresa e muitos consumidores. Acontece em alguns tipos de mercado. Quanto mais concorrência uma empresa enfrenta, menos poder de mercado ela tem. Ou seja, menos ela consegue mexer no preço. Né? Poder de mercado, capacidade de afetar o preço. Assim, ela tem capacidade de afetar o preço dela. Teoricamente, a empresa escolhe o preço que ela quiser para oferecer os produtos. Só que a reação de mercado, ela pode não ser positiva em termos de resultado para a empresa. Tá? Então, assim, quando a gente está falando preço, é o preço de mercado, é o preço que o consumidor aceita pagar por um determinado produto ou serviço. Tá? Exemplos de formulário, né? Aquele formulário ficou estranho, é mais organização de mercado, né? Ou forma de mercado. Monopólio, né?
Serviços postais em muitos países, né? No Brasil a gente tem lá Correios, tá? Serviços ferroviários em países europeus. Oligopólio. Provedor em nuvem. São 3 fornecedores, né? Basicamente, né? Amazon, Google e Microsoft. Tem outros, mas, assim, o market share deles em relação a esses três dominam o mercado, tipo, mais de 90% do mercado, tá? Então, é um oligopólio. Serviço de telefonia móvel, quantas operadoras vocês têm escolha, né? Acho que 3 ou 4, né? Então, é um oligopólio. Banco também seria? Assim, a gente tem mais opções de banco, mas você tem uma concentração forte em alguns bancos, né? Se eu for falar Brasil, aí nível Brasil, Itaú, Bradesco, Santander e agora o Nubank, né? Em termos de quantidade, né? Se você for falar de banco digital, né? Aí beleza, entra no Nubank. Se você for falar de banco tradicional, aquele que tem agência, caixa, barará, que o velhinho vai lá e paga a conta, entendeu? Aí não tem Nubank, não. Aí tem Itaú, Bradesco, Santander. Tem mais algum? Banco Brasil. Banco Brasil e Caixa. Tá, então são esses que mandam, né, nessa área. E competição perfeita, né? Produtos de consumo com baixa barreira de entrada. Aí, assim, esse material ele é feito na Europa, né? Então, assim, o cara dá exemplo de barraca de kebab. Kebab é tipo um churrasco, né? E em Berlim, ou então café expresso na Itália. Eu diria churrasquinho de gato no Brasil, né? Ou boteco com cerveja. Tipo, então, aí por que a gente está falando disso, né? Quando a gente fala essa aula do contexto de Web3, né? A parte de blockchain. Então, quando a gente fala de Web2, né? A gente tem diversas empresas com muito poder de mercado, tá? E seus respectivos segmentos de mercado, né? Assim, existe uma certa concentração, né, na parte de Web2. Então, a gente tem que dar uma olhada que a gente ter a concentração de poder em poucas empresas não costuma ser bom para nenhum mercado. Então, por exemplo, falar de oligopólio de computação em nuvem. A computação mais cara que você pode encontrar é da Amazon Web Services. Se você pegar qualquer outro provedor de nuvem que seja um provedor menor, ele vai ter um preço mais barato do que a AWS. Em termos de computação por hora, entendeu? Então, assim, a AWS, ela domina uma fatia grande do mercado, então ela bota o preço que ela acha que deve. Ela já tem muitos clientes, ela vai lá e bota. Então, aí você entra, não, vamos, computação confiável, entra na AWS, está pagando caro para a Dedel. Tá? Competição perfeita, né? Existem tantas empresas que a quantidade de produção de uma única empresa não afeta o preço de mercado. Custos são marginais, né? O custo de uma unidade adicional de produção são iguais ao preço de mercado. Tá? As empresas têm lucro zero. Isso em teoria, né? Então, se você não tiver... Se na teoria você tiver essa situação aqui, você acaba tendo lucro zero, o que não é bom para ninguém. Se as empresas não puderem lucrar com os serviços que elas prestam, basicamente você não tem mercado. Tá? As pessoas não vão oferecer aquilo. Então, normalmente a competição não é... Em teoria existe competição perfeita, mas na prática não. Tá? O que é um monopólio? Você tem um único vendedor do bem ou serviço, atende todo o mercado. Você tem uma elevada barreira de entrada, tá? Grandes investimentos ou restrições legais. Então, o monopolista é, portanto, um único fixador de preço e serve apenas para maximizar os seus próprios lucros. Isso leva a preços subótimos e a um bem-estar social subótimo, né? Os consumidores
ou pagam mais do que deveriam, impostos monopolistas, por exemplo, ou são excluídos do mercado. Tá? Se você olhar, em última instância, o governo de um país é um monopólio. Ele decide quanto que você vai pagar de imposto e ponto final. Tá? Teoricamente tem votação, né? Tem política envolvida, mas não é bem assim, né? Os caras sentam lá no Senado, discutem lá, você está aqui e acaba que eles decidem ponto final. Tá? Que não é bom também. O oligopólio está no lugar entre o monopólio e a concorrência perfeita. Devido à concorrência entre empresas, os preços são mais baixos, normalmente, se eles não estiverem agindo em conluio. A participação global do mercado é maior. Tá? Então, geralmente, os mercados maduros acabam se organizando em oligopólios. Tá? Naturalmente. Né? O que a gente aprendeu? Mercados diferentes. Os mercados eles diferem quanto ao poder de mercado das empresas. Né? A economia normalmente distingue essas três formas, né? Concorrência perfeita, oligopólio e monopólio. O problema do monopólio é que você tem um preço muito alto. Aí falar um pouquinho de outro conceito, né? Por que as empresas se especializam, né? Então tem uma máxima aqui, né? Que é a máxima de todo chefe de família, né? Um coach aqui do Adam Smith, né? Adam Smith, se eu não me recordo, é o pai lá da Revolução Industrial, né? Um negócio bem... Quando você estuda a Revolução Industrial, você estuda Adam Smith, esses outros caras. Que não fizeram administração tem muito tempo. Então, o que ele falava, né? Em 1776, olha quanto tempo atrás. Máxima de todo chefe de família prudente, nunca tentar fazer em casa aquilo que lhe custará mais fazer do que comprar. Então, se você tem a opção de fazer e te custa mais fazer do que você comprar, você vai lá e compra. É mais eficiente. Tá? Boa parte do mercado hoje em dia funciona dessa forma. Né? A gente tem essa decisão racional o tempo todo entre fazer ou comprar. Né? O que a gente tem aqui? Né? Tem um enigma empírico aqui. Ó. Muitos países comercializam, apesar de um deles ter uma vantagem absoluta, né? Na produção de muitos bens comercializados. Tá? Por exemplo, Estados Unidos estão bem equipados para produzir de forma barata chips de computador e bens agrícolas. Tá? No entanto, os Estados Unidos se especializam na produção dos primeiros e na importação de muitos produtos agrícolas. Tá? Por que aí a pergunta, né? Por que eles se especializam, né? Por que eles negociam uns com os outros? Por que eu não tento fazer tudo? Se eu posso fabricar chip e posso fabricar batata, por que eu não fabrico chip e fabrico batata? Tá? Existe uma coisa chamada vantagem comparativa, né? Então, considero o seguinte exemplo. Ó, suponha que a Alice possa produzir 10 quilos de carne e 20 quilos de batata por hora. Essa é a capacidade produtiva da Alice. E que o Bob pode produzir 2 quilos de carne e 10 quilos de batata por hora. Tá? A Alice tem uma vantagem absoluta sobre o Bob na produção de ambos os bens, ou seja, a Alice produz mais carne e produz mais batata. Tá? Mas a Alice tem apenas a vantagem comparativa sobre Bob na produção de carne. Então, assim, cadê a carne aqui? Ele vai, ó. Ele tem que produzir 20 quilos de carne e o Bob pode produzir 10 quilos de carne, tá? Então, digamos que a capacidade produtiva total que você tem é isso aqui, ó. Eu boto 2 quilos de carne e 10 quilos de batata, tá? E aqui eu consigo produzir 10 quilos de carne e 20 quilos de batata. Então, assim, proporcionalmente aqui, né, cada um tem a sua proporção das coisas que consegue fazer, né? Isso é o que a gente chama de uma vantagem comparativa, né? Em relação um ao outro, né? Você tem aqui a quantidade total, né? Mas que na prática, se você trouxer para níveis unitários, pode não ser uma vantagem. Tá?
Então, a Alice ela tem um custo de oportunidade mais baixo na produção de carne, em termos de batatas perdidas. Tá? Então, se ela for produzir mais carne, talvez ela vai perder menos batatas, não é isso, Alice? Teria que ter. Oi? Vamos seguir, ó. Ou seja, para produzir 1 quilo de carne, ali se abre mão de muito menos batatas produzidas do que Bob abriria. Tá? Digamos o seguinte, se isso aqui for linear, né, você pode trazer isso aqui para unitários, né, para valores unitários. Então, digamos que a minha capacidade produtiva total aqui é 30 quilos. Só que é 1/3 de carne e 2/3 de batata. Tá? Enquanto se você trouxer aqui para valores unitários, você tem 1 e aqui você vai ter 5. Né? Então, você vai ter 6/5, né? Só que 1/5 é de carne e 1/6 é de carne e 5/5 é de batata. Então, qual que é a lógica na cabeça assim, do fornecedor? Se eu deixo de produzir uma coisa para produzir uma outra, eu posso ter uma vantagem competitiva, que assim, eu tenho uma vantagem maior se eu deixar de produzir alguma coisa e produzir outra. Tá? Então, é a mesma coisa do chip de computador que os Estados Unidos têm lá, né? Eu tenho chip de computador e batata. Por que eu me especializo em chip de computador e não em batata? Porque ele tem um valor agregado maior, você vai conseguir ter mais lucro em cima de chip do computador do que em cima de batata. Então, eu deixo de produzir batata para ter uma produção maior de chip de computador. Isso é coisa teórica também, só visando o lucro, né? Modelo econômico. Então, ó, pelas mesmas observações, Bob tem uma vantagem comparativa na produção de batata. Tá? Então, o que você faz? Quando você tem uma vantagem comparativa numa determinada coisa, você pode ir lá e se especializar naquela coisa. Tá? Então, ó, se ambos se concentrarem nas vantagens comparativas, então o bem-estar total será maior do que uma situação de autarquia. Ou seja, se todo mundo fizer tudo, você tem uma situação que é pior no sistema global do que se você tiver uma especialização. Por quê, né? Então, suponha que todo mundo precisa de carne e de batata. Então, a situação de autarquia. Ambos dividem o seu tempo igualmente entre a produção de carne e a produção de batata. Situação B, comércio, né? Ali se concentra a maior parte do seu tempo na produção de carne e parte na produção de batata, enquanto Bob se concentra apenas na produção de batata. A produção total de carne e batata é maior na situação B. Então, você tem mais oferta, né? Você tem mais oferta, teoricamente, você tem um preço menor. Mesmo que não seja você que produziu. Por isso que as empresas, os países se especializam em alguma coisa, tá? Ou tentam produzir mais as coisas que elas são boas, né? Resultado da especialização, com o comércio, ambos estão em melhor situação do que na situação A. Vamos lá, vantagem absoluta versus a comparativa, né? Alice pode produzir carne e batata com mais eficiência que Bob. Está na vantagem absoluta, se for essa situação. No entanto, a escolha de se especializar não envolve apenas a eficiência absoluta, né? O que importa para o comércio é que a Alice pode produzir a um custo de oportunidade mais baixo. Isso é a vantagem comparativa. Tudo bem? Por enquanto, vamos lá, mais conceitos, tá? Estou indo rápido para dar tempo de falar tudo que tem que falar. Assim, é uma parte mais teórica, né? Então, vamos dar uma acelerada. Ó, o tempo como recurso final, né? Tempo é o único recurso distribuído uniformemente e ainda assim não pode ser acumulado, guardado para uso posterior. Você parar para pensar, o teu tempo, né? O seu, né? É o mesmo que o de todo mundo. Tá? Isso é uma coisa profunda, né? Faz você pensar em não perder tempo. Tá?
Tá? Ele está sempre em movimento, nunca em repouso, você não pode parar o tempo. E essas propriedades, elas têm umas implicações aí meio que incríveis, né? Então, esse conceito ele tem um grande impacto no contexto monetário e financeiro. A relação entre tempo e dinheiro, né? O dinheiro vale agora, ele vale mais agora do que a mesma quantidade no futuro. Tá? Você pegar lá qualquer quantidade financeira lá, R$1, R$10, 1 milhão, o que for, ele vale mais hoje do que no futuro. Tá? Por quê? Mais uma vez, a gente tem custo de oportunidade. Né? O dinheiro disponível agora poderia ser investido, tá? E potencialmente ganho mais dinheiro. Tá? Essa capacidade potencial de ganho confere mais valor ao dinheiro presente do que o dinheiro no futuro. Tá? Tem os probleminhas clássicos de matemática financeira. Né? O que você prefere? Né? Você ter R$10 hoje, te dou R$10 à vista hoje, ou se eu te dou, sei lá, 11 daqui a um mês. Aí o que você tem que fazer? Saber a taxa de juros, trazer para valor presente, assim vai. Aí vamos lá, o que é valor presente? Né? Valor presente traz algum valor futuro de volta ao momento presente. Tá? Então você pega o dinheiro que você vai ter no futuro e traz para o valor no presente. Tá? A matemática financeira toda se resume a comparar valores no mesmo momento. Tá? Ele estima qual valor tornaria indiferente entre obter algum valor agora ou mais tarde. Reflete o valor de uma promessa futura nos termos atuais, com base nos ganhos potenciais que deveriam alcançar agora. Ó, dinheiro no tempo, né? Você só consegue tomar decisões sobre dinheiro se você estiver no mesmo momento, né? Que ele te mostra que nada é de graça, né? Basicamente, decisões sobre poupança, investimento, decisões financeiras são decisões de dinheiro no tempo. Aí, vamos lá, né? Uma coisa é teoria, outra coisa é prática, né? O que vai diferenciar a matemática financeira de economia, né? Existem vieses comportamentais, tá? Então, nem sempre as pessoas são racionais como deveriam, tá? Então, na verdade, na maior parte das vezes, elas não são. Teoricamente, elas são, mas se você for olhar, no geral, elas não são, tá? Preconceitos comportamentais são erros sistemáticos na tomada de decisão, quando as pessoas usam atalhos mentais, né, heurísticas, para processar informações e fazer julgamentos. A pessoa fala assim, tenho X dinheiro, o que eu vou fazer com ele? Vou botar na poupança. Aí a poupança rende menos que a taxa de juros da economia. O que significa que você podia estar perdendo dinheiro. Você podia botar o mesmo dinheiro na taxa de juros da economia e ganhar mais do que você está ganhando na poupança. Mesmo assim, você tem uma tonelada de dinheiro que está na poupança agarrado lá e ninguém tira. Então, assim, é um viés comportamental. Tá? A teoria, assim, muito tempo, a teoria econômica foi construída com base no pressuposto que todos os intervenientes eram racionais, né? O que não é verdade. Não tinha nenhuma consideração entre justiça, altruísmo ou igualdade e assumia que todas as informações disponíveis são consideradas. Por exemplo, nesse caso da poupança, a pessoa pode simplesmente não saber que ela pode fazer um outro tipo de investimento. Tá? Nenhuma influência de emoções e assim vai. Isso funciona bem em muitas circunstâncias, tá? Por exemplo, a nível agregado, assumindo intervenientes altamente racionais, como executivos de empresa. Os executivos para negociar é diferente do que botar o povão para negociar. Tá? Mas em muitas vezes não funciona. Então, a maioria dos seres humanos é propensa a preconceitos comportamentais e é influenciada por preferências sociais. Então, o que a gente tem? Comportamento econômico. Comportamento econômico, economia comportamental se preocupa principalmente com os limites racionais dos agentes econômicos, né? Influenciados pelos aspectos psicológicos, emoções, cognições, fatores culturais e sociais. O psicólogo Daniel Kahneman, né, recebeu o prêmio Nobel Teoria da Prospecção, teoria fundamental da economia comportamental.
PT, né, que é a teoria da prospecção, né, modela o fato dos indivíduos avaliarem as suas perdas de formas diferentes dos seus ganhos. Ou seja, o comportamento não é aleatório. Principais preconceitos comportamentais incluem viés de confirmação, né? Os tomadores de decisão concentram em informações que atendem às suas crenças e opiniões anteriores e negligenciam outras informações. Isso aqui é interessantíssimo, né? Você procura informação que confirma o que você acha. Tá? Então, falácia dos custos irrecuperáveis. Em vez de reduzir as perdas, os decisores continuam a investir recursos no empreendimento falhado. Tem uma fixação. Você está num negócio que está falido e você continua botando dinheiro nele achando que ele vai sair do buraco. Tá? Efeito herd, né? As pessoas seguem a multidão sem tomar uma decisão informada. A galera vê o preço do Bitcoin subindo e vai lá e bota dinheiro porque ele acha que vai continuar subindo. Falácia do jogador. Em muitas situações, as probabilidades de eventos repetidos são independentes uma das outras. Muitas vezes, os decisores não conseguem compreender isso. Cara, qual é a chance do cara ganhar na loteria uma vez que ele já apostou anteriormente? A mesma que se ele não tivesse apostado. Mas o cara sempre acha que nessa vai, né? Porque ele apostou antes, ó, na outra eu não ganhei, mas agora vai. Entendeu? É igual quando eu sorteio a ordem dos grupos de apresentando lá em PSW, o cara fala assim, não, essa semana eu vou sair primeiro, porque na semana passada eu fiquei em último. Qual que é a chance disso acontecer? É a mesma que se ele não tivesse ficado em último. Então, assim... Bem... E efeito padrão, as pessoas tendem a se limitar a escolhas pré-selecionadas. A pessoa que é teimosa, já escolheu aquilo antes de pensar, antes de fazer qualquer tipo de análise. Aqui eu vou ter que tirar aqui porque ele comeu um pedaço do slide, tá? Excesso de confiança. A pessoa superestima as suas habilidades. Ela acha que sabe tudo de mercado de ações e não sabe. Ela vai tomar decisões erradas. Então vamos lá, né? Outro coach aí do Ralph Nelson Elliott, né? Simplificando, o mercado de ações é uma criação do homem e, portanto, reflete as idiosincrasia humana. Ou seja, aquilo ali são pessoas. E como pessoas, elas têm os seus vieses e elas se comportam como pessoas. Pausa, aqui não vai ter pausa. Discussão também, vambora. Vambora, porque eu tenho mais uma horinha para fazer essa barrinha aqui chegar no final e ainda dar mais um conjunto de slides para vocês. Então tem que ser acelerado aqui. Viéses comportamentais, né? Quais são os preconceitos que podem ser responsáveis, né, pelas seguintes situações, ou como podemos mitigar? Isso aqui seria a discussão, né? Aí tem alguns exemplos, né? Warren Buffett, né? Warren Buffett, para quem não sabe, é um investidor muito famoso, né? Muito rico, né? Um cara que já fez muito sucesso com o mercado de ações tradicionais, né? Então ele vai lá e anuncia que aumentou a sua exposição à Apple. Exposição, o cara comprou, né? O cara tem mais Apple comprada. Comprando mais ações, o preço da Apple sobe. Por que que sobe? Porque a galera vai lá e compra também. Se o cara que é o bambambam tá comprando, eu vou comprar junto. Tá? Qual que é o problema disso? O cara comprou um preço e você vai comprar outro. Tá? Outra situação, né? Um investidor em ações comprou uma grande posição em Disney por cerca de $100 por ação. O cara foi lá e comprou um montão de Disney. Então, um escândalo se desenrola e o preço despenca.
Tá? O investidor continua comprando a 80, a 50 e finalmente a 5, 2 e 1. Quando o amigo lhe pede para ele parar, ele continua argumentando para recuperar as perdas, comprando na queda, reduzindo ainda mais o preço médio da compra. O que o cara está fazendo? Está fazendo o preço médio, né? O preço médio é o seguinte, o cara tem a quantidade de ação lá que ele comprou a um preço X. Se ele vai comprando a preços menores, a média do preço que ele comprou vai baixando. Então, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo ter mais ação comprada a um preço mais baixo, para quando subir ele recuperar aquilo. Só que qual é o problema aqui, né? Por que o amigo está pedindo para ele parar? Porque quanto mais ele compra, mais desce o preço. Então, uma coisa que ele está focado em conseguir baixar o preço médio dele, na verdade está piorando a situação dele. Tá? Ó, outro exemplo, né? Peter quer comprar um novo smartphone e gosta do novo iPhone. O maluco gosta de Apple. Mentalmente, ele já está ansioso para finalmente comprá-lo. Mas o amigo o incentiva a pesquisar mais. Pô, dá uma pesquisada, né? Pelo Samsung, né? Ele concorda e está lendo artigos que aparecem depois de pesquisar no Google. Eu falo assim, eu vou pesquisar. Pode deixar, eu vou pesquisar. Aí o maluco joga no Google lá assim, por que você deveria comprar um novo iPhone? Não, pesquisa totalmente enviesada, né? Isso é o que eles chamam de viés de confirmação. O cara faz a pesquisa para confirmar o que ele já acha. Tá? Então, assim, não vai mudar nada, né? O cara tá focado, né? Ó, outra situação, né? A empresa de energia suíça poderia aumentar o número de novos contratos de eletricidade renovável de 3% para 80%, 90%, pré-selecionando a opção verde quando os clientes renovassem seu contrato de energia. Tu bota o checkbox marcado. Isso em alguns lugares é até proibido, tá? Assim, aqueles checkboxzinhos assim, que você concorda, eles têm que vir abertinho para você marcar, para dizer que você leu, marcou. Mas se você deixa já marcado, simplesmente as pessoas não leem. Tá? Sai comprando. Mas isso é ruim porque depois aparece isso na mídia, coisa e tal, e logo vem um processo. Né? Não pode fazer isso. Aí tem outras situações, né? Teve aquela situação do Titã, vocês lembram? Esse aqui. Isso aqui é uma confirmação de uma ignorância sem fim, né? Então, assim, os caras, e pior de tudo, né? Caras inteligentes, ricos, né? Os caras, assim, eles tiveram uma ideia fixa e seguiram naquilo sem tentar fazer nenhum tipo de controle de qualidade na parada. Então, deu no que deu, né? Então, ele implodiu, né? O que aconteceu, né? Ó, quem é que estava lá dentro? Tinha o CEO da Ocean Gate, tinha um explorador de águas profundas, que era um cara que era um especialista no assunto. Tinha 2 empresários bilionários e o filho de um dos 2. E depois de 1h45, o submarino implodiu, né? E aí eles não sobreviveram. Depois eles encontraram os destroços. Aí qual que é a história, né? As preocupações de segurança, né? Muitos especialistas expressaram preocupação de segurança, né? E aí o CEO, né? Ele foi lá e deu a marretada, né? Ele não buscou certificação de segurança e publicou uma postagem no blog lá que falava coisas do tipo, né? Tentando justificar com coisas que não eram justificáveis, basicamente isso. Ele deu no que deu, né? Bem, então isso se chama preconceitos comportamentais, né? Então, assim, são falhas de decisão baseadas no comportamento humano, tá? O que a gente viu, né? A gente viu que tem monopólio, né?
empresas, né? Isso leva a resultados ineficientes. A Web 2 ela tem várias coisas, né, semelhantes a monopólio em algumas situações. Por exemplo, Google, mercado de buscas, né? Hoje em dia já está um pouquinho diferente, né? Acho que o pessoal está usando muito o ChatGPT. Mas tem, por exemplo, Uber, mercado de transporte, Airbnb, aluguéis, né? E esses caras fazem influência no mercado através de fixação de preço. Atividade a gente vai pular, porque não dá tempo de fazer aqui, tá? Mas isso aí, eles fariam aí uma simulação, né? De um jogo, né? Fazendo teoria econômica. Tá? Mas a gente vai pular. Esse aqui, depois a gente vai voltar nesse jogo aqui, que na parte de teoria dos jogos aparece esse cara aqui de novo, tá? Não. Pronto. É até mais fácil, que aí a gente já vai direto pro outro. Tudo bem, pessoal? Falei um monte de coisa. A gente está aí, deve ter mais de 1 hora falando já, 1h10. Eu vou parar aqui. Tá?